teremos o nosso companheiro, incansável trabalhador da doutrina espírita, Altivo Ferreira, que trará para nós o desenvolvimento do tema a importância da filosofia espírita na década atual. Altivo Ferreira é economista, contador, estatístico profissional. Em suas atividades espíritas consta a vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, diretor substituto da revista Reformador da FEB, presidente por 12 anos da União Municipal Espírita de Santos, membro durante 20 anos do Conselho Deliberativo Estadual da USP de São Paulo e fundador e diretor do jornal Espiritismo e Unificação da UNI. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, muita paz. No desenvolvimento do nosso tema, queremos fazer algumas observações preliminares. Não se pode falar de filosofia espírita e de filosofia em geral sem se abordar aspectos relacionados com a ciência. Quem acompanha a marcha do conhecimento humano sabe que na Idade Média a ciência e a filosofia estavam enclausuradas pela teologia. Na Idade Moderna, a filosofia conseguiu, com as conquistas da razão, superar esse aprisionamento à teologia e surgiu com um ramo do conhecimento autônomo. E a ciência ficou, ela sim, prisioneira da filosofia, haja vista que os grandes filósofos do passado, da Idade Moderna, melhor dizendo, foram também os formuladores de princípios científicos, como é o caso do Sir Isaac Newton. E a partir do século XIX, a ciência avançou, independeu-se da filosofia. E o que ocorreu foi justamente o contrário, principalmente no nosso século. A filosofia é que passou a marchar na sombra da ciência, perdendo dimensão para esse grande campo do conhecimento. Segundo, não queremos chegar à década atual do pensamento filosófico espírita sem fazer uma digressão. Lembrando que 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, foi que Charles Darwin lançou a sua Origem das Espécies, ou o princípio do evolucionismo, que já estava fundamentado em linhas morais e espirituais no Livro dos Espíritos, publicado em 1857, quando Darwin publicou a Origem das Espécies em 1859. E a partir do seu pensamento, voltado para o mundo mecanicista e para o campo biológico, desenvolve-se também o pensamento filosófico, de forma estritamente materialista, e tem como seu maior expoente o grande Herbert Spencer, que vê na evolução o primeiro e o mais importante princípio do universo. Mas, quando penetramos neste século, entramos no século XIX, no século XX, é exatamente as conquistas da ciência a partir principalmente de 1870, nos planos da biologia, a própria sociologia como ciência social, na liberação do átomo que vai permitir depois os grandes avanços da ciência atômica e as conquistas no campo da física quântica. Tudo isto vai criar aberturas e inquietações. Essas aberturas e inquietações criam um paradoxo. O homem continua, através da pesquisa científica, penetrando cada vez mais no mundo infinitamente pequeno e no mundo infinitamente grande, mas
sempre prisioneiro dos preconceitos de que Deus está fora das cogitações e de que o homem é um ser ancorado no espaço-tempo da Terra. Existem esforços no campo da filosofia espiritualista para libertar o homem desse pensamento materialista e mecanicista. E nós poderemos colocar justamente o sucessor de Spencer, ou seja, Bergson, como a grande expressão na sua obra Evolução Criativa, que é considerada por Will Durant como sendo a obra-prima, ou a primeira obra-prima da filosofia dos tempos modernos. E no encalço de Bergson, nós vamos encontrar outros pensadores que também realizam o mesmo processo e o mesmo esforço, tentando resgatar a ideia de Deus, do homem como espírito imortal. Mas a verdade é que esse pensamento filosófico vai se defrontar com as realidades de um mundo de pós-guerra, a guerra de 1914 e 1918, que tem um marco em 1919 e 1920, quando outro paradoxo se estabelece. Porque se de um lado surge o sonho da confraternização universal com a Liga das Nações, de outro, o Tratado de Versalhes, ao realizar aquilo que seria o Tratado de Paz, prepara como antecâmara a Segunda Guerra Mundial, porque expolia os vencidos, porque se esquece do princípio da fraternidade. A verdade, porém, é que na década de 20, o homem, em função exatamente da guerra e das necessidades dos campos político e econômico, descobre pela primeira vez, como Wendell Willkie, que nós vivemos em um mundo só. E a visão panorâmica se amplia, mas ao lado dela a prosperidade dos negócios, que vai derruir com a queda da Bolsa de New York em 24 de outubro de 1929, e mergulha o mundo na década de 30, na maior de todas as crises e depressões econômicas que a sociedade humana já conheceu. E ao lado disso, o surgimento dos totalitarismos, que predominaram em grandes nações, como a Alemanha, como a Itália, como a Espanha, como Portugal, surgindo também em nosso país. O homem está desarvorado. O homem não aceita mais as colocações de ordem dogmática. O homem, na sua essência espiritual, anseia por transcender da sua realidade presente, mas ele está fincado no mundo social, numa sociedade materialista e materializada. E o existir é o ponto culminante na aventura desse homem. É um existir ainda de caráter espiritualista, porque os primeiros filósofos do existencialismo foram espiritualistas, católicos, protestantes, como o filósofo Heidegger, que pregava ao mesmo tempo a filosofia de que existir é preparar-se para a morte. Mas no íntimo dessas filosofias existencialistas, mesmo as de caráter espiritualista, está uma realidade: a angústia do homem. Angústia porque o homem está ausente de Deus e não quer se reencontrar com Deus. Angústia porque se encontra no espaço existencial e sabe que ele não é senhor desse espaço. E é dentro desse quadro que nós vamos ver o surgimento, em 1938, na França, da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre,
ou seja, do existencialismo ateu. A existência da pessoa como indivíduo livre é o fato mais importante da vida, afirma Sartre. Mas ele não pode tirar proveito desta situação, desta liberdade que ele usufrui, simplesmente porque está vivendo num mundo estranho. Isso também lhe provoca angústia e que traz, consequentemente, ao lado dessa angústia, o terror. Viver a existência presente é o ponto substancial deste pensamento existencialista que há, depois da Segunda Guerra Mundial, quando nós penetramos na década de 50, de ser um caldo de cultura a inspirar as gerações mais novas e desiludidas pelo mundo que os homens maduros lhe legaram, e não vendo na frente, no horizonte do porvir, mais do que o enunciado do hecatombe atômica e a destruição pura e simplesmente da espécie humana, prefere usar esse espaço existencial para usufruir dos gozos da matéria, para retirar do corpo como taça de prazer todos os prazeres que tem a capacidade de usufruir. E é nesse mundo que nós vamos sentir a presença do plano espiritual realizando a sua reação. Da mesma maneira, porque quando os espíritos explodiram com os fenômenos Higgsville em 31 de março de 1848, eles simplesmente estavam anunciando o início de uma outra revolução, a revolução espiritual, que se contrapunha ao positivismo e ao materialismo histórico da primeira metade, da segunda metade do século XIX. Neste momento também, o plano espiritual, atento a esses desalinhos do pensamento humano, que não sabe tirar das conquistas da ciência as consequências filosóficas, as interpretações filosóficas que possam levar o homem a transcender do seu simples existir como animal biológico. O plano espiritual está atento. E através do esforço da ciência fora dos arraiais espíritas, intua e inspira Charles Richer para, em 1905, fundar a metafísica, que é o estudo dos fenômenos paranormais, a que se referiu com muita felicidade a nossa Heloísa Pires, uns de ordem mediúnica e outros estritamente anímicos. E a partir de 1930, com Heine fundando a parapsicologia. Mas, para e passo com esse esforço fora dos arraiais espíritas, nós temos os continuadores da obra de Kardec, com uma extraordinária obra filosófica de Leon Denis, com os trabalhos científicos de Gabriel Delany, discutindo a origem do homem, Deus da natureza com Camille de Flammarion, a reencarnação e outros temas importantes nesse mesmo processo. E temos Ernesto Bozano, discípulo filosófico de Herbert Spencer e seguidor de Richer, que se independe na pesquisa dos fenômenos mediúnicos e, através das suas monografias, nos traz uma excelente contribuição que se coroará com as pesquisas no campo do psiquismo dos últimos anos do nosso século. Mas o mais importante disso é que em 1930 inicia-se, junto com todo esse processo de descalabro político, econômico e moral da realidade humana,
a mediunidade esplêndida de Francisco Cândido Xavier. As vozes dos espíritos retornam ao proscênio da carne. Poetas e escritores eméritos, cultuados e cultivados pelas academias, vêm dizer que estão vivos, que continuam pensando e que querem trazer o seu contributo a respeito da imortalidade. E desde a publicação do Parnaso de Além Túmulo, em 1932, que Francisco Cândido Xavier, e na sua esteira, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco e outros, estão aí como ecos das vozes dos espíritos, a dizer ao homem que é tempo de acordar. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os avanços da ciência e da tecnologia revolucionam de tal forma os costumes, os processos de vida, que de novo o homem não sabe o que fazer dos altos níveis de bem-estar conquistados. Porque enquanto enfrentamos os desafios, as lutas comuns da vida, não temos nem tempo para pensar. Mas quando nos sentimos fartos, tranquilos, felizes, voltando das lucubrações e sentimos o vazio. Aquela mesma angústia prenunciada pelos filósofos existencialistas das primeiras décadas do nosso século. Aquela mesma angústia que serve de fundamento à filosofia existencialista ateia de Sartre, e a tentativa de resolver as coisas do mundo no próprio mundo, com o pensamento materialista e dialético de Marx. Tudo isto tem que encontrar necessariamente uma reação. E a reação se processa também por orientação, sem dúvida, no plano espiritual, nas próprias hostes científicas. Temas que pertenciam apenas no passado, na antiguidade e no passado recente, as chamadas religiões orientais, como é o caso da reencarnação. Temas que foram objeto das pesquisas do final do século passado e início do nosso século, de homens eméritos como Francis Olavida e Marata, melhor dizendo, e Debochar, no que concerne à regressão da memória. Temas relativos à discussão do fenômeno da morte e da sobrevivência retornam também com pesquisadores. E as últimas 4 décadas foram exatamente destinadas a este processo. Em 1950, a doutora Gina Servinara, depois de estudos e pesquisas, publica o seu livro Muitas Moradas, onde examina e discute a reencarnação com base nas ideias do grande médium e paranormal Edgar Cayce. Ian Stevenson, também debruçando sobre o fenômeno da vida, depois da vida ou antes da vida, publica os seus 20 casos de reencarnação. Carl Miller edita em 1970 a obra resultante da sua experiência como médico, intitulada Bases, Reencarnação baseada em fatos. E o Dr. Banerjee, 25 anos de estudo da reencarnação, reúne entre os 1.100 casos pesquisados aqueles que são mais dramáticos, mais significativos, e publica a sua vida pretérita e futura. Mas, como dizíamos, nas pegadas de Olavida na Espanha,
nas pegadas de Derrochard em Paris, passa-se a um tipo de preocupação que é o da pesquisa das vidas passadas através da regressão de memória. A doutora Ellen Wambach, em 1966, edita o seu livro Recordando Vidas Passadas. Em 1979, Vida Antes da Vida. Nada de doutrina espírita, nada de entendimento espirítico da continuidade da vida pelo ser imortal. Apenas a tentativa de provar que nós já vivemos antes. Aquilo que a psicanálise de Freud deveria ter descoberto, mas que os preconceitos científicos não lhe permitiram, e ele ficou apenas na regressão até a vida intrauterina, agora transcende desse mundo para o mundo pregresso ou da presente encarnação. E temos ainda a obra da doutora Edith Fiore, publicada em 1978, Já Vivemos Antes. E um livro que está provocando, até no Brasil, experiências importantes no campo terapêutico, que é o Dr. Morris Netterton, Vidas Passadas em Terapia, publicada mais ou menos em 1978. No campo da morte, que sempre se apresentou como sendo o grande fantasma para a criatura humana, o depois, que as religiões preconizam como sendo uma vida eterna, mas que para o homem é realmente uma grande interrogação, e a sabedoria popular prefere garantir uma conduta que é nossa, a incerteza da vida no além-túmulo, na vida depois da morte, que as religiões pregam, mas nós não temos certeza se existe. Tiremos vantagem da vida que está aqui, da vida que és tua nos meus versos, da vida que eu sinto nos prazeres, da vida que eu convivo com os meus semelhantes. E dentro desta característica, a doutora Elizabeth Kubler-Ross resolve dedicar-se a um programa científico, mas também caridoso e apostolar, a assistência e a pesquisa junto dos doentes terminais, abrindo uma veia de orientações e de aprendizados. Mas para nós, o mais importante fato nesse campo da pesquisa da morte ou da quase-morte são as curiosas indagações iniciais, desde 1969, do professor de filosofia, depois médico, Raimundo Monte Júnior, ouvindo relatos de pessoas que passaram pela experiência da morte, mas que não morreram, que tiveram o seu coração reativado, que voltaram de novo da sepultura, ou pelo menos ao corpo, de que já se sentiam desligadas. E publica um best-seller em 1975, Vida Depois da Vida. 150 casos pesquisados traz-nos ele como experiência os pontos de convergência, de concordância entre todos os relatos. Reúne 15 dessas concordâncias sobre o corpo aqui embaixo e o espírito flutuando em cima. A experiência do túnel de luz, de sombras e depois de luz, da visita de seres espirituais, a convivência durante o fenômeno da morte com os próprios familiares. E quando cotejamos esses 15 pontos do Dr. Raimundo Monte Júnior, com as 12 conclusões de A Crise da Morte de Ernesto Tolkien, vamos perceber que aquilo que a doutrina espírita e seus pesquisadores já falavam,
nas primeiras décadas desse século, só agora a ciência começa a sentir e confirmar. E quando o Dr. Moody Jr. relata e publica, finalmente, depois de 1000 casos de experiência, o seu livro A Luz do Além, sentimos o enriquecimento do processo quando as pessoas dizem que passaram a valorizar o corpo como a casa do espírito e perceberam que tinham que mudar o seu comportamento, a sua filosofia de vida em face da nova realidade que estavam recebendo. E é exatamente nesse processo e é nessa mudança que nós chegamos à nossa década, a última década deste século. O Divaldo, hoje, tirou-nos do tapete em uma série de considerações que ele as fez com muito mais brilhantismo, mas há pontos de convergência que nós não podemos esquecer. Referíamos ao fato de que, no Tratado de Versailles de 1920, posterior à Primeira Guerra Mundial, o sonho da paz na Terra, através da confraternização das nações, surgira com a Liga das Nações, fracassada em face da inabilidade política dos líderes. E a Segunda Guerra Mundial permitiu-nos uma nova experiência mais rica e mais estável, que é a da Organização das Nações Unidas, ou da ONU. Mas o que sentimos é que, na medida que a civilização marcha, o homem sente o seu desvalimento como indivíduo quando não está correlacionado com os outros homens. E as nações partem para a mesma experiência, percebendo que não há como viver em isolamento. As autarquias são coisas do passado. E a mais importante dessas verificações é o que está acontecendo agora na Europa, quando a partir de janeiro do próximo ano ela estará unificada num comércio, no mercado comum, e mais do que isso, numa união aduaneira, com fronteiras derrubadas e a possibilidade, portanto, de que as criaturas ali possam se sentir como se estivessem num único país. É o sonho da unificação que nós já pregamos da doutrina espírita e que está surgindo na própria realidade da vida, porque Deus se serve dos próprios descaminhos do homem para levar o homem a se construir a si mesmo na busca da sua meta final, que Allan Kardec apresenta na escala espírita, no primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, e que consiste exatamente em sairmos da inferioridade, da fronteira do simples ignorante, para ganharmos a excelsitude do espírito puro. A queda do Muro de Berlim, que muitos não perceberam ter ocorrido exatamente 200 anos depois da queda da Bastilha, a mostrar que essa nova Bastilha do século XX também havia caído em nome da liberdade e dos direitos humanos. E agora a falência do comunismo, que não significa a vitória do capitalismo, mas sim naquele processo dialético dos contrários que encontram uma nova realidade, a síntese que é exatamente um pensamento onde o homem é mais importante como ser do que o aspecto econômico e social, que são apenas momentos do seu existir. É esta década que nos traz as pirotécnicas conquistas da ciência, coloca o homem no espaço e faz o homem penetrável e infinitamente pequeno para descobrir coisas e leis que nunca descobriu. É a década que desmoralizou totalmente o materialismo e a matéria, ao ponto de Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, dizer que nós somos turbilhões eletrônicos regidos pela consciência. E é nessa década que a doutrina espírita penetra com
suas contribuições. Como o nosso tempo é escasso e uma digressão em torno do assunto levaria muito tempo, vamos pedir licença e nos reservar o direito para ler alguns apontamentos, porque apostilamos esta nossa palestra para os anais do Congresso. Chega a humanidade à última década do século XX, século que viveu os momentos cruciais da grande transformação e prepara o alvorecer da civilização do terceiro milênio. Interpretando erroneamente o pensamento de Jesus no sermão profético, as religiões cristãs previram a destruição do mundo através de catástrofes provocadas pelas forças da natureza. Entretanto, como ensina Kardec no 18º capítulo de A Gênese, que trata exatamente dos tempos chegados, é da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos previstos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. São as entranhas da humanidade que estão aí enfrentando esse grande processo de transformação. A resistência do homem à mudança, a dificuldade que encontra para libertar-se das paixões e viver uma vida moral voltada para a solidariedade e a caridade em suas relações sociais, está centrada no materialismo e no egoísmo. Os homens, na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre, mostrando-se-lhes uma âncora de salvação. A ela se agarrarão pressurosamente. Essa âncora é o futuro que os espera após a morte no mundo espiritual. E como Kardec coloca na questão 148 do Livro dos Espíritos, a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Destruindo o materialismo, o Espiritismo contribui para o progresso. Com isso, e nós estamos na questão 799 do Livro dos Espíritos, com isso, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo com a doutrina da reencarnação os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. O egoísmo é o mais radical dos vícios, dele derivando todo o mal. No fundo de todos os vícios há egoísmo. Por mais que sejam combatidos, não serão extirpados, enquanto o mal não for atacado pela raiz, destruindo-se-lhes a causa. Questão 913 do Livro dos Espíritos, complementada pela resposta de Fenelon à questão 917. Ensina o Espírito Fenelon que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo faculta do estado futuro real do homem. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos
as relações sociais. O combate ao egoísmo, comenta Allan Kardec na mesma questão, passe pela educação. A palestra anterior exaltou exatamente a importância da educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas para que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral e complementa o codificador na Gênese, no mesmo capítulo citado. O Espiritismo não cria a renovação social. A natureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, por isso é ele contemporâneo desse movimento. Todo esse esforço da ciência materialista e da ciência inspirada, pelo menos em propósitos nobres de descobrir o Espírito, e mais da filosofia, que, se chegando aos postulados da ciência, procura compreender e explicar esses fatos, a verdade é a seguinte, que tudo isto só tem resposta na doutrina espírita e com a doutrina espírita, que tangencia todos os pontos do conhecimento humano e fornece o material para essas reflexões. Em consequência dessas reflexões, chegamos à geração nova, essa geração que está chegando, está se aproximando, e que há um século, ou mais de um século, porque Kardec, em A Gênese, diz que a transformação começou há um século, e ele escreveu A Gênese em 1868. Então a transformação já se dá há 200 anos, mas ela se apresenta tudo muito mais séria agora, quando nós já detectamos os caracteres dos jovens, das crianças, mudanças e desejos de encontrar alguma coisa melhor. E exatamente a doutrina espírita traz também para essa geração o seu contributo, porque ela vai contar com os dados da ciência e da sua filosofia para explicar a realidade do mundo, para reencontrar-se com Deus, para compreender a Deus. As nossas conclusões a essas reflexões estão consubstanciadas nestes pontos. Chegamos, nessa última década do século XX, a um ponto de convergência do conhecimento científico, filosófico e religioso. A ciência, aprofundando suas pesquisas dos fenômenos de ordem psíquica e psicológica, penetra paulatinamente no reino do espírito. A filosofia, perdida até agora nos meandros do ceticismo e da negação materialista, procura uma saída a fim de responder às incertezas e angústias do homem contemporâneo. E a religião, libertando-se do obscurantismo dogmático secular, intenta reencontrar o espírito do Evangelho de Cristo. A doutrina espírita lança luz nesse ponto de convergência, de forma a clarear os caminhos desses três ramos da cultura humana. Primeiro, o caminho da ciência, porque ao elemento material associa o elemento espiritual, os quais são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos, até então inexplicáveis, tais como as ideias inatas, as lembranças das experiências de paz e morte, as recordações de vidas passadas, as comunicações mediúnicas ou paranormais. Segundo, o caminho da filosofia, que pode, primeiro, retornar tranquilamente à sua matriz, a metafísica, sentindo e compreendendo Deus como a inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. Segundo, alcançar a interação entre o mundo espiritual e o mundo material e as consequências daí decorrentes. E terceiro, esclarecer os problemas do homem e da sociedade a partir do conhecimento da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação e do princípio de responsabilidade oriundo do uso do livre-arbítrio, as desigualdades sociais, os sofrimentos individuais, as provações coletivas e tantos outros. O caminho da religião, porque coloca a figura de Jesus como sendo o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos, e a quem confiou a formação da terra e a direção dos destinos da humanidade. E B, resgata o cristianismo primitivo e a pureza do Evangelho, realizando o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. A importância da filosofia espírita está em ser o espiritismo a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicados à investigação da verdade, estabelecendo a aliança da ciência e da religião. Na sua missão de consolador, afirma Emmanuel, é o amparo do mundo neste século de declínios da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem seus verdadeiros caminhos. Esses caminhos, nós já os conhecemos. Esses caminhos, nós já os estamos trilhando. Esses caminhos foram colocados para que nós os mostremos aos outros, pelas bênçãos da doutrina espírita, nessa existência em que nós somos espíritas. E somos espíritas. E por isso, Amaral Ornelas nos conclama através de Chico Xavier. Espíritas, irmãos, enquanto a sombra densa em torno escava a luz e envolve a grande humana, e de estender na terra o bem que nos irmana, sem que a treva do mal vos dilacere ou vença. Se o ódio, a incompreensão, o céu, a injúria, a ofensa perseguem-vos bramindo em triste caravana, abraçados à fé sublime e soberana, tendo o dom de servir por vossa recompensa. Montando acima, além de pântano e escombros, ante o Cristo avançai, sustendo a cruz nos ombros, na exaltação do amor que ampara e regenera. Algemados a dor e a luta, em toda parte, do fulgente clarão, que vos cinge o estandarte, nascerá para o mundo o sol da nova era.